Olá, seja bem-vindo ao canal Europa. Cara, são 8 horas da noite e olha a claridade. Bom, vamos lá, essa aqui é a parte 3 e eu espero que eu consiga fazer esse vídeo depois de fazer uns 40 vídeos e cortar e não terminar. Eu quero dar continuidade àquele vídeo que a gente parou falando sobre como foi a minha chegada aqui, as dificuldades que eu passei no começo, né? De ter pago mais do que deveria para ter chegado até o hostel. Se eu tivesse pego o aplicativo, teria economizado, não teria gasto 20 euros que eu gastei para pagar com um táxi, que inclusive eu digo e repito, eu acho isso terrível, porque é como se fosse uma máfia. E assim, bom, eu não vim aqui para falar se tá errado, se não tá. Eu acho que isso daí até é um bom ponto pra gente analisar depois e colocar em prática para ver se isso acontece com muita frequência ou se não, foi um caso atípico. Mas eu vou direto ao ponto. Quando você chega aqui, você tem a primeira prioridade. Qual que é ela? Quarto, você precisa ter uma moradia. Você não consegue chegar aqui logo de cara e já alugar uma casa, um apartamento, porque você precisa de documento. Sem documento você não faz nada, né? É claro, existe sim uma possibilidade de você chegar já morando em uma casa ou em um apartamento através de relocações. Mas isso daí também é outra coisa e eu falo depois, tá? Só para deixar claro que existe a possibilidade, mas 99% dos brasileiros vão para um quarto compartilhado ou individual. Acredito eu que boa parte seja individual, né? Eu espero que seja, porque morar em um apartamento compartilhado é uma experiência nova. Eu não recomendo, mas ao mesmo tempo eu recomendo. É complicado um pouco explicar sobre isso, mas vamos lá. Fez o processo ali de conseguir um lugar para você ficar, bacana, é o primeiro estágio. O que você precisa agora? Documento. Eu não vou falar dos processos de documento, tem muita gente aqui que fala, vão te ensinar, você coloca em qualquer canal aí que vai estar te falando sobre o processo. Mas eu vou falar para vocês o seguinte, na época que eu cheguei, só para vocês tomarem conhecimento, a gente estava basicamente no final de pandemia e a gente estava num começo de grande chegada, porque até então a gente teve por bastante tempo ali voos paralisados, a gente tinha a questão da guerra da Ucrânia. O que acontece? Os documentos para que você conseguisse tirar de forma gratuita estava muito demorado. Pessoas que aplicaram, né, durante a pandemia, teve esse processo paralisado. Pessoas que chegaram depois encontrou dificuldade, porque basicamente o que acontece? Você tem ali um sistema público, né, que ele tem uma quantidade de funcionário para atender uma quantidade X de pessoas que estão chegando. Esse é o primeiro ponto. Só que a questão é, você tinha de 3 a 9 mil brasileiros, só brasileiros, chegando em Portugal, né? Grande parte em Lisboa. Então você tinha uma quantidade de gente muito alta vindo e você tinha uma quantidade de pessoas que foi prejudicada por conta da pandemia também muito alta, com esse processo parado. Ou seja, para você tirar aqui de forma gratuita, você basicamente precisava fazer um agendamento. Eu acho que precisa até hoje. E esse agendamento ele estava levando de 3 a 4 meses. Você não pode ficar todo esse período desempregado. Você precisa desses documentos, que é o NIF, o NIS, e atividade se necessária, número de utente para poder ir até o hospital, que é como se fosse o cartãozinho do SUS. Você precisa ter esses documentos que são prioridade, né? Você não pode chegar aqui e perder tempo, porque tempo é dinheiro. E dinheiro em Portugal é extremamente difícil, é muito difícil. A gente está falando aqui um dos piores salários da Europa e um dos custos de vida mais altos também, né? Então olha só que a conta não bate, né? Tá bem desnivelado. Então, cara, consegui o documento. Como? Através de advogado. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no quarto, entrei em grupos de Facebook. Através desses contatos eu consegui um grupo no WhatsApp e alguém me apresentou, eu não me recordo quem, o Bruno. E o Bruno é um advogado de Porto. Em 3 dias ele tirou meus documentos. E assim que esses documentos saíram, eu fui procurar emprego, que é a terceira etapa. Não gastem o dinheiro que você está trazendo do Brasil. Cara, quando você chega aqui com dinheiro convertido, você ainda está gastando em real. Coloca isso na sua cabeça, você está gastando em real. Você só vai começar a comer em euro, cagar em euro, viver em euro, quando você começar a receber em euro. Aí sim, vou lá, vou comprar uma roupa, vou comprar um tênis, vou comprar um relógio, vou investir em um celular melhor, vou comprar uma câmera. Mas enquanto isso não acontece, segura, porque se você ficar doente é caro, os medicamentos são caros, você não tem documento, muito provavelmente você vai acabar pagando por uma consulta, e não é barato, né? Pois bem, consegui o emprego,
né? Você já entendeu que você não pode sair gastando aqui porque é difícil de fazer dinheiro. Conseguiu um emprego, aí você começa a fazer o seu próximo planejamento, que é a segunda etapa, né? De tentar entender qual que é o seu objetivo aqui, o que você quer alcançar e o que você pretende já que chegou aqui em Portugal. Vamos lá. Saiu meus documentos. O que eu fiz? Não fiz o meu currículo europeu. Por quê? Porque tem muito emprego. Aqui tem muito emprego. Se você sair aqui e virar a esquina, você consegue um trabalho. Cara, não sei se é o que você está procurando, mas se você aceita qualquer coisa, você acha, né? Eu não queria trabalhar com restauração, mas foi o que apareceu. No dia seguinte, eu já estava trabalhando. Aí vem o ponto. Se você aceita trabalhar com qualquer coisa, ok. Meu ponto de vista é assim. Se aparecer uma oportunidade, eu vou. Se for bom, eu aceito. Se não for, eu saio. Não se prenda e não se prejudique. Dê valor ao seu psicológico. Cuide do seu físico, mas dê valor, acima de tudo, ao seu lado psicológico. Se a sua mente não está bem, você não está bem, você não produz bem, e eu falo isso internamente, tá? Eu conheço algumas pessoas que pode ser que tenham uma visão diferente da minha, mas olha só. A gente no Brasil tem muito aquela questão de entrar dentro de um serviço, né, para você conseguir fazer um curso, uma faculdade e automaticamente se programar para exercer a profissão que você escolheu. E aí você termina seu curso, pode ser de enfermagem, termina a sua faculdade, pode ser engenharia, pode ser direito, pode ser um monte de coisa, e vai para essa área. E ali você fica estagnado. A partir do momento que você está aqui na Europa, não, cara. Você, na maioria dos casos, vai ter um subemprego. Então coloca na sua cabeça. Você pode aceitar qualquer coisa, sim, desde que ela seja moral, desde que ela seja justa, desde que ela não inflija o seu direito civil. E isso é prioridade. Porque se você aceita um emprego porque apareceu essa oportunidade e o emprego é bacana, ok, você está no caminho certo. Agora, se você aceita um emprego porque você considera que, aonde é que eu vou achar outra? Onde que eu não sei o que, começa a criar um monte de desculpa? Não, desculpa. Né? Vai para outro canal, foda-se, faz o que você achar melhor. Mas a questão é, eu aceitei o primeiro emprego, eu trabalhei 2 dias e meio, fui conversar com a proprietária, porque um desses dias era feriado e eu queria saber se eu seria remunerado. Então eu cometi o erro de entrar nessa questão aí, de não ter perguntado se era remunerado, né? Eu cometi esse erro. E fica a dica para vocês. Não tem problema aceitar qualquer coisa, mas quando for aceitar, deixa tudo claro o que está acontecendo. Quais são suas obrigações, quais são as obrigações da empresa com você, para que você não seja pego desprevenido da mesma forma que eu fui. Eu fui trabalhar num restaurante brasileiro, né, com culinária árabe. Eu entrava em horário repartido, das 11 às 3 da tarde, mas a gente acabava parando 5 horas da tarde, lá não tinha hora extra e também não era banco de horas. E eu saía quase 2 horas da manhã porque os bonitinhos precisavam ir embora, até morando perto, e diziam que precisavam fazer transporte. Ok, eles estão no direito deles, né? Deu horário, eles têm que sair. Mas como era meu primeiro emprego, né, e você quer deixar uma imagem bacana, eu tava lá repondo tudo, eu tava lá organizando estoque, saía à tarde, voltava pro dia seguinte e fazia a mesma coisa. Só que no terceiro dia eu trabalhei metade do expediente, eu cheguei na proprietária e falei, olha, eu vou receber pelo feriado, eu vou receber pelas horas a mais que eu tô fazendo. Não, aqui a gente não paga hora extra. Ok, então é banco de horas? Não, aqui não é banco de horas, você fica mais se você quiser. Isso foram coisas que eu não perguntei durante a entrevista. Ou seja, você não precisa de currículo para conseguir um emprego. Você não precisa falar o inglês, você não precisa ter o espanhol. É muito bom que se tenha, mas você não precisa disso. Você consegue sim coisas boas, empregos com facilidade, e você pode abraçar a primeira oportunidade, mas tenha em mente que você precisa de algo que seja decente. Então eu estou passando para vocês o que? O que eu passei e basicamente o que vocês têm que fazer, tá? Porque isso é prioridade. Se você entrar num serviço onde o acordo que foi feito, ele não entrega de fato aquilo que foi conversado, sai, não perde tempo. Não perde tempo porque é perca de dinheiro,
é perca de oportunidades. Vai atrás daquilo que conduz a sua vida para algo melhor. Não faça o verso disso. Pois bem, consegui esse serviço, fiquei 2 dias e meio, saí de lá chateado porque as pessoas eram bacanas, só que o meu orgulho não me deixa, digamos assim, aceitar que coisas que teoricamente são justas deixem de ser. Então meu ego fala mais alto do que eu às vezes e pode ser um problema, mas nesse caso não, nesse caso foi justo. Eu fiz a escolha certa, voltei para receber os 2 dias e meio que eu trabalhei, porque eu não fiz o meu tempo de graça. Eu trabalhei, eu tinha que receber, independente se eu era novato ou não. Consegui depois de 2 dias um emprego onde eu fiquei quase 9 meses. E assim, cara, olha, conheci pessoas maravilhosas, o emprego em si era restauração, tinha os seus pós e tinha os seus contras, isso vai existir em qualquer lugar. Mas tenham em mente que para que isso acontecesse, eu precisei primeiro priorizar a conduta da empresa, se estava correta, e estava totalmente errada, eu tive que trocar o serviço, e eu só consegui um salário melhor numa empresa com 2 folgas por semana e com pessoas que trabalham em equipe e estão lá para fazer o seu e não ficar te criticando, e se você erra eles te ajudam, e se eles erram eu ajudo, porque eu fiz o que fiz. Fui em busca de um advogado, porque eu não estava conseguindo tirar a documentação. Fui em busca de um emprego, mesmo sem ter feito o currículo europeu. Fui em busca, encontrei esse serviço. Não era moral, isso me deixava frustrado. Se eu estou frustrado, meu psicológico não está bem. Larguei de mão, fui atrás de outra coisa. Encontrei algo melhor e fiquei lá por bastante tempo. Por que eu saí de lá? Porque lá era atividade. Atividade você só vai abrir em último caso, quando for necessário. A princípio é bom, porque você não paga imposto. Você está isento, né, até um determinado ponto. Se eu não me engano, se você ultrapassar 12.500 euros, você vai pagar o IRS, mas é muito raro que isso aconteça, tá? Então é um ponto positivo. E você tem o primeiro ano de isenção, que é do IVA. Ou seja, o IVA é um imposto que você paga sobre o valor que você recebeu. É a mesma coisa que o MEI no Brasil, né? Se você tem ali um faturamento, suponhamos, de R$1.000 por mês, né? Você tem o valor do seu imposto que você vai pagar sobre essa nota, né? Quem é empreendedor sabe o que eu tô falando, e quem não é vai entender agora. Todo comerciante que tem o seu MEI, que tem o seu CNPJ, ele compra uma mercadoria e essa mercadoria ele paga o imposto, tá? E é basicamente isso, é uma prestação de serviço aqui, a atividade, o recibo. Então quando você presta o serviço, você precisa pagar o IVA. O IVA aqui, se eu não me engano, são 11% ou 14%, depois é bom dar uma consultada. Só que o primeiro ano é de isenção, então o valor que você recebe é líquido. Para mim, compensou, valeu muito a pena, porque me sobrou mais. Então eu não precisei ter essa contribuição, mas abram a atividade se for extremamente necessário. Se não for, vão através de contrato. O contrato aqui é a melhor oportunidade que você vai ter, tá? Eu saí de lá justamente por conta disso. Porque lá era atividade e o emprego hoje, onde eu tô hoje, é com contrato. Depois eu falo um pouco mais sobre o que eu faço, o lugar que eu tô, mas essa é a parte 3, tá? Não sei se deu pra pegar bacana, mas resumidamente é isso. Então eu acho que eu coloquei ali todos os pontos que são necessários, que foi a minha chegada, o que eu precisei fazer e o que vocês têm que fazer quando chegar aqui. Não sei se era melhor ter feito em partes diferentes, mas eu quis já soltar de uma vez, porque é extremamente essencial que você consiga equilibrar essas coisas. A sua prioridade de ter uma organização e a necessidade de você ter os seus princípios à frente de qualquer coisa, tá? Nunca deixe que uma empresa dite as regras se ela está passando por cima dos seus direitos. Esse é o primeiro ponto. Cuidado com o trabalho que você vai. Sempre certifique que aqueles funcionários que estão na empresa estão recebendo. Isso é extremamente importante. Tem muito calote aqui. Certifique-se. Converse com as pessoas que você está adentrando na empresa, justamente para que você não seja prejudicado. Feito isso, mil maravilhas, cara. Conseguiu o quarto, conseguiu o emprego, agora é hora de fazer um novo projeto, agora é hora de começar a constituir o seu patrimônio,
compra um carrinho, junta uma grana, faz um financiamento de apartamento e vai atrás da sua vida, faz um curso, se prepara, né? Faz o seu planejamento e corre atrás das coisas que você quer alcançar. Se a sua meta for sair daqui, se a sua meta for literalmente usar Portugal como porta de entrada, depois a gente faz um vídeo sobre isso, porque a gente foi para Espanha e claro, no final do ano a gente pretende ir para outros lugares para mostrar para vocês que o motivo de Portugal ser porta de entrada não é só pelo documento, mas sim porque a gente consegue viajar gastando pouco e às vezes até trabalhar do lado de fora e ter uma remuneração maior, mesmo conseguindo, tendo a sua documentação aplicada aqui em Portugal. Bom, é isso aí, rapaziada. Não sei se o vídeo ficou bom, tá? Mas é o seguinte, se inscreve no canal, deixa o like. Eu não sou muito habituado a pedir essas coisas. Espero que gostem.